Vamos lá então, vamos pegar aqui o quinto selo. Vamos lá, dá uma olhada. Bota lá. Falando daqueles judeus que já morreram, né, lá na Segunda Guerra Mundial. Vestes brancas foram dadas a cada um deles e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouquinho. Está vendo? Um pouquinho, até que seus conservos, está vendo? Agora o que é isto? Quem são os conservos aí, ó, no 274? Moisés e Elias. Então quem está predestinado a morrer? Moisés e Elias. E é confirmado por Apocalipse 11. A besta que sobe do abismo fará a guerra contra eles e os vencerá e os matará. É predestinado a eles morrer. Quem mais está predestinado a morrer? Os judeus que recusarem o batismo do Espírito Santo. Está predestinado a eles morrerem. Está vendo? Até que seus conservos e também teus irmãos, que deveriam ser mortos. Aí, teus irmãos, mais judeus. Vejam, aqueles que está predestinado que assim lhes seja feito, está vendo? Deveriam ser mortos como eles foram, se cumprisse. Em outras palavras, está predestinado a eles. São as escrituras que eles têm de fazer isto e apenas repousem um pouquinho. Agora, vocês receberam suas vestes, vocês vão para casa e apenas se assentem por um pouco, veja, apenas esperem um pouquinho. Agora notem, teus irmãos, ele vai explicar quem são teus irmãos. Teus irmãos que tinham de ser mortos, que significa os 144 mil que ainda devem ser mortos na tribulação. É o que está escrito aí? Deixa eu ler de novo. Agora, notem, teus irmãos que tinham de ser mortos. Que significa os 144 mil que ainda devem ser mortos na tribulação. Não, peraí. Volta um pouquinho, deixa eu tentar de novo. Agora notem, teus irmãos que tinham de ser mortos, que significa os 144 mil que ainda devem ser chamados, bem diferente de ser mortos na tribulação. E os 144 mil que são chamados. Como que essa chamada vai ser feita, irmão? Igual a chamada de Ezequiel 9. A chamada, em outras palavras, aquele que não cair, não tombar, já é uma prova de que eles são os eleitos. 10 mil à esquerda, 1000 à direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque eles aceitam o batismo do Espírito Santo. Não diz aí que eles vão ser mortos. Serão chamados. Gostaria de termos tempo, pode ser que entremos nisso amanhã à noite, se o Senhor permitir, um pouquinho antes de entrarmos no outro selo, está vendo? Presta bem atenção, ele estava lendo o quinto selo, ele disse, amanhã à noite, pode ser que nós vamos falar mais um pouquinho disso. E ele cumpriu sua promessa, já vou ler para vocês. Também agora observe, eles têm de ser martirizados pelo anticristo. Acabamos de dar uma olhada e notem em sua última cavalgada, onde ele rompe aquela aliança com eles, os judeus lá. E lá vai ela, está vendo? Esses judeus, 144 mil, aparecerem chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Olha, eles vão ser martirizados. Quem vai ser martirizado? Os judeus que confiaram na falsa aliança. Que acharam que confiar numa mentira, falaram, não precisamos do batismo do Espírito Santo, vamos confiar nesse acordo, nós temos dinheiro, sei lá o que eles têm, vai dar tudo certo. Ah, é? Vocês vão morrer. Vocês vão morrer porque vocês recusaram o batismo do Espírito Santo. Predestinado a morrer. Todos que recusarem o batismo do Espírito Santo estão predestinados a morrer. É o que a Bíblia está dizendo. É o que Ezequiel 9 mostrou para nós. Então aqui é o quinto selo. No sexto selo, ele falou, ó, talvez nós vamos entrar mais um pouquinho. Vamos ver o que ele disse no sexto selo. Dá uma olhada lá. E então nós descobrimos que eles foram mártires que haviam sido mortos e, contudo, eles não haviam sido, vestiam vestes brancas, mas seus nomes haviam estado no livro da vida do Cordeiro. Eles foram dados vestes brancas a cada um deles e nós conferimos isso. E não é nada no mundo, eu não creio, a não ser aquele grupo de judeus que passaram por um período de pré-tribulação, quando que durante o tempo dessas últimas guerras, eles tiveram de ser odiados por todos. E Eichmann matou milhões deles na Alemanha. Vocês acabaram de ouvir sobre o julgamento de Nuremberg, né? Tinha acabado de acontecer. Milhões de pessoas inocentes, mortas, judeus, simplesmente porque eles eram judeus, nenhuma outra razão. A Bíblia diz aqui que eles foram mortos pelo testemunho de Deus, pela palavra de Deus e o testemunho que guardaram. Agora, nós descobrimos que a noiva era a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, mas esses não tinham o testemunho de Jesus Cristo. Está falando dos judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial. E nós descobrimos que a Bíblia diz que todo Israel, o Israel predestinado, será salvo. Quem que é o Israel predestinado? Os 144 mil. Romanos 11. Agora, nós sabemos disso. E lá nós vimos aquelas almas. Agora, olhem com atenção. Por
que isso não podia ser antes? Por que não aconteceu antes para nós vermos isso, né? Agora vocês conseguem enxergar, vejam. Veja o grande Espírito Santo vendo estas coisas vindo, passando pelas eras e tempos. E agora está sendo revelado. Então você olha lá e vê que esta é a verdade. É aí que está. Agora, eram os mártires da tribulação, ou da pré-tribulação, de Eichmann. Agora, eles apenas tipificam os mártires dos 144 mil. O profeta não disse assim, ó como que as pessoas leem isso aqui. Ó como que eles vão ler o 110. Agora, eram os mártires da tribulação, ou da pré-tribulação, de Eichmann. Agora, eles apenas tipificam os 144 mil que são mártires. Não. Tipificam os mártires dos 144 mil, nos quais nós estamos entrando entre o 6º e o 7º selo. Ele fala, continua esse assunto, no 7º selo. Ele fala no 5º, fala no 6º e continua no 7º. O que ele está dizendo aqui? Tipificam os mártires dos 144 mil. Claro, irmão, porque vai ter os mártires entre os 144 mil. Você está entendendo? Não sobre esse número 144 mil. Entre todos os judeus, uma classe vai ser martirizada, porque rejeitam o selo de Deus. Em outras palavras, você viu o que aconteceu com aquele... Por que Hitler matou eles? Porque eles recusaram o selo de Deus, recusaram o Messias. Então, eles tipificam a mesma coisa, o mesmo tipo de classe que também vai aparecer aqui na frente. Vai ter mais aqui na frente, que vai rejeitar o selo de Deus. Eles tipificam eles. Você não pode usar, irmão, você não pode pegar esses judeus que morreram sem o batismo do Espírito Santo, que rejeitaram o Messias, e tentar tipificar eles com 144 mil. É uma classe diferente. Pois a Bíblia diz claramente, em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, que eles recebem o selo de Deus. Como que você vai usar, classificar eles no mesmo grupo? Tá errado. Outra fake, pega o carimbo e fake, tá errado. Não tá certo isso aí. A Bíblia não diz isso, o profeta não diz isso. Agora, eles tipificam uma classe que também vai rejeitar o selo de Deus. Isto é confirmado pelo que o profeta diz novamente a respeito deles nas 7 eras da igreja, página 248. Dá uma olhada aqui. Esses são judeus? Tem de ser, porque estão no 5º selo, e é no 4º selo que a noiva gentia parte no arrebatamento. Assim, esses judeus não são nascidos do seu espírito. Eles nem sequer creem que Jesus é o Messias. Olha aí a classe. Esses vão morrer. Mas como foram cegados por Deus por causa dos gentios, Deus lhe deu vida eterna com base em que, embora não pudessem vir a ele, todavia foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra que conheciam e morreram por ela, como multidões morreram sob Hitler, Stalin, etc. e ainda morrerão. Essa classe. Tem mais dessa classe, desse número. Tem mais desses predestinados a não crerem. Aí entra a predestinação. Não, está predestinado, vocês não vão crer. Já está escrito lá. Deus já viu de antemão. A sua presciência, a sua onisciência. Já viu de antemão. Mas nada a ver com 144 mil. A Bíblia já viu. O Espírito Santo já previu que eles vão receber o batismo do Espírito Santo. Tá vendo, irmão? As pessoas fazem a maior confusão, mistura tudo. Como se a letra A e a letra B fossem a mesma letra. Não é. Por quê? Falta de ler a Bíblia. Falta de respeito com a Bíblia. Falta de ler a Bíblia e olhar a Bíblia com a reverência que nós deveríamos ter. Senhor, a Bíblia está dizendo algo aqui. Como que eu concilio o que está dizendo aqui com isso aqui? Essas dois, não posso jogar o profeta contra a Bíblia e não posso jogar a Bíblia contra o profeta. É um espírito estranho que faz isto. Nós temos que olhar e nós temos que harmonizar. O profeta diz o que a Bíblia diz e a Bíblia diz o que o profeta diz. Aí nós sabemos que estamos no caminho certo. Vamos mais um pouco aqui. Agora, aqui está... nós já lemos isso aqui, mas olha, a segunda parte que nós não demos muito ênfase. Bota lá. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem... Lembra que ele fala que o inimigo vai ser afastado, né? Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, eles chegaram a conhecer seu poder. Mas também ao verem suas feridas e saberem que eles o tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora, quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Mas, como José disse, não fiquem zangados com vós mesmos, está tudo bem, Deus estava em tudo isto,
ele fez isso para conservar vida. Da mesma forma, Jesus expressará destruição e revolta com eles. É o que está escrito aí? Não é. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles. Vamos ler a sequência. Por que os judeus rejeitaram Jesus? Deus estava em tudo aquilo. Foi a única maneira pela qual ele podia trazer luz à noiva gentia. Ele morreu na cruz para conservar a vida da igreja gentia. Agora, esses 144 mil não estão na noiva. Em Apocalipse 14:4, eles são chamados de virgens e seguem o Cordeiro para onde quer que vai. O fato de que eles não têm se contaminado com mulheres mostra que são eunucos. Mateus 19:12. Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Você sabe que Paulo era da tribo de Benjamim e ele foi um eunuco. Paulo foi um eunuco, tá? Então, só dizendo aí para vocês, depois talvez faremos um estudo nisso aí. Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Eles eram servidores. Notem que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Isso está escrito lá em Apocalipse 14. Que eles estão diante do trono, não no trono. Notem que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Não. Eles não estão na noiva, mas estarão no glorioso reino milenar. Nós então vemos que quando esses últimos de Israel tiverem sido unidos em amor ao Senhor e o inimigo tiver sido destruído, Deus preparará seu santo monte, seu novo jardim do Éden destinado à noiva e aos servidores dele e dela, para a lua de mel milenar sobre a terra. Olha, irmão, a mesma atenção que ele dá para a noiva, ele dá para esse povo. Olha quem são os 144 mil. Porquanto Adão e Eva estiveram no jardim e não terminaram os 1000 anos. Agora Jesus, nosso último Adão e sua Eva, a verdadeira igreja, cumprirão todo o plano de Deus. Ó, como a Bíblia se repete. A cena de José e seus irmãos está para se repetir, pois Jesus virá em breve. Virá em breve, não é? Então, ele fala do assunto no 5º selo, aí ele entra no 6º selo, ele continua o assunto. Ele diz assim, olha, entre o 6º e o 7º selo, quando ele fala, deixa eu achar aqui, antes de eu encerrar, só quero repetir isso aqui para vocês. Não é? Ele fala no 5º selo que ele falaria no 6º selo, e lá no parágrafo 106 ele começa falando, explicando mais do que ele quis dizer sobre aqueles irmãos morrerem, não é? Sobre aqueles irmãos morrerem. E aí ele diz, agora, eram os mártires da tribulação ou da pré-tribulação de Eichmann. Agora, eles tipificam os mártires dos 144 mil, não dentro do número 144 mil. Os mártires que estão ao redor deles, que não vão aceitar o selo de Deus, nos quais nós estamos entrando entre o 6º e o 7º selo. Bom, então, ele falou no 5º selo, ele falou no 6º selo. Vamos no 7º selo? Vou repetir e vou terminar com isso aqui. Agora, olha a luz que ele vai dar. Agora, isto, ali na segunda linha, no capítulo 7, agora, isto é entre o 6º e o 7º selo, depois dessas coisas, desses selos. O 6º selo foi desatado e este é o período da tribulação. Todos entendem agora? O 6º selo foi desatado e a tribulação estava acontecendo. Depois disto, o quê? Depois dessas coisas, vi 4 anjos parados. Então, quer dizer, esse quadro dele falar dos mártires, os mártires dos 144 mil, vai culminar aqui no parágrafo 127. Quando ele está dizendo, olha, os 144 mil serão assinalados e o restante vai morrer. Os que rejeitarem. Que é um paralelo de Ezequiel 9. Meus amados.